Estudar a Bíblia, estudar a Bíblia, estudar a Bíblia na escola dominical. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, sejam todos bem-vindos a este canal. Nós somos a IADAL, a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Alto Lage, pastoreada e presidida pelo pastor Daniel Rodrigo da Silva. E mais uma vez nós estamos juntos para aprendermos um pouco mais da Palavra de Deus ante o estudo da nossa EBD. E dessa vez nós estaremos estudando a lição de número 6, que tem por tema Orando, Contribuindo e Fazendo Missões. O nosso textuário, ele nos diz assim: depois disso, ouvi a voz do Senhor, que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Está em Isaías, capítulo 6, versículo 8. A nossa verdade prática, ela nos propõe o seguinte pensamento: nem todos os chamados para ir ao campo missionário, mas todos têm a responsabilidade de orar e contribuir com esta obra. A nossa leitura bíblica em classe está em Efésios capítulo 6, versículos 18 e 20, diz assim: orando em todo o tempo com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. E por mim, para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra com confiança, para fazer notório o ministério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar livremente, como me convém falar. Então, queridos, nós estamos mais uma vez juntos, como disse, para aprendermos um pouco mais de missões, né? Dado o tema da nossa revista, que é até os confins da terra, pregando o Evangelho a todos os povos até a volta de Cristo. E hoje estudaremos orando, contribuindo e fazendo missões. Louvado seja Deus. E comigo hoje, tenho o prazer de ter novamente o diácono Jonatas Ferreira, né, que está conosco, estará nos trazendo a sua saudação neste momento, querido. Eu, nesta noite, eu quero cumprimentar todos com a paz do Senhor, os irmãos aqui presentes. Quero agradecer ao pastor Gessildo mais essa oportunidade. Amém, prazer, querido. Pastor Daniel Rodrigo também, essa oportunidade que ele tem nos dado, essa confiança. E também é um prazer estar com o Tiago também, comentando essa lição. Glória a Deus. E como já dito pelo nosso irmão Jonathan, está conosco hoje, nos dando a honra e o prazer de estudar conosco, o nosso irmão, também diácono, louvado seja Tiago Matos, ali da cidade de da nossa Iadal e também da cidade de Santa Maria de Jetibá, querido. A paz do Senhor, queridos. É muito bom estar aqui nesta noite, mais uma vez, mais uma live, para nós discorrermos sobre o assunto da Escola Bíblica Dominical, e falaremos aí, como a revista nesse trimestre está enfatizando, né, sobre missões, e nós vamos falar sobre 3 pontos muito importantes para que a missão possa discorrer aí, tanto no campo missionário, quanto dentro das igrejas, né? Tudo que é uma base, digamos assim, vamos falar um pouco, eu e o diácono Jonas vamos falar um pouco sobre uma base muito importante, né? Que é orar, contribuir e ir, né, ao campo missionário. É um prazer, agradeço ao pastor Gessildo pelo convite, pastor Daniel Rodrigo pela confiança de estarmos aqui, né? E finalmente conseguiram juntar, né, os dois diáconos. Era o desejo do pastor Gessildo, né? Há tempo, já queria juntar esses dois moços aqui. Vamos aí aprendermos juntos aqui nesta lição. Glória a Deus. Então, queridos, ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. E está aqui, né, nessa passagem, entre outras que tem na Bíblia, a referência ao longo do Novo Testamento que mostram a prioridade das nossas igrejas, né, hoje, da nossa igreja de uma forma geral, de fazer missões, né? Cumprir o ID do Senhor Jesus Cristo, tendo a igreja tem uma prioridade. Uma das bases da igreja hoje é fazer missões, sim, mas através das missões levar o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, né? Esse compromisso com o chamado à evangelização mundial exige 3 ações distintas: orar, contribuir e ir. Então, querido, vamos lá, irmão Tiago, já começando no tópico 1, orando pela causa de missões. Então, a importância, né? O comentarista ele deixa aqui sobre a importância da oração na obra missionária. Não existe, irmãos,
nenhuma obra missionária, nenhum trabalho missionário que vá conseguir ser concluído ou até mesmo iniciado se não houver um processo de oração, né? Isso não é uma ordem dita por uma placa denominacional, mas nem alguém que determinou isso, né, Jonathan? Mas é o princípio da obra missionária. Então, eu ir e me lançar ao campo ou desejar ir, primeiro que não nasce do nada, nasce fruto de uma oração. Então, eu gosto de dar um exemplo seguinte: suponhamos que nasça em meu coração realizar uma obra missionária em um campo missionário, independente de local. Campo missionário não é local, é áreas, momentos, situações. Não nasceu sozinho no meu coração. Alguém estava intercedendo pelo aquele campo missionário. Alguém estava orando lá naquele campo, John. Talvez algum faminto necessitado da palavra orar: Senhor, envia um missionário para nós. Então nós vemos que a oração é uma disciplina que está interligada na obra missionária, como o comentarista diz aqui. Vai dizer assim: a partir disso, não podemos imaginar uma obra de missões sem pessoas comprometidas com a disciplina da oração. Gosto de dar um exemplo de um pastor pregou recentemente no nosso Congresso de Missões de Santa Maria, e uma conversa, ele diz assim: olha, quando chega-se missionários no campo da África, o primeiro estágio deles são 7 dias de oração, 12 horas por dia. Né? Nós estamos falando de um campo muito sério, né? Mas imagine se nós vamos para o campo despreparado, Jonathan. Se nós vamos sem oração, se lá não há oração, se o missionário que vai não tem a disciplina de oração. Então nós vemos que orar é o ponto mais importante, tanto para quem vai, para quem fica e para quem está lá necessitando de um missionário no campo. Até porque, irmão Thiago, toda obra, quer seja ela, acho que toda obra ela tem o seu cunho missionário, irmão Jonathan, irmão Thiago. Toda grande obra ela começa dentro de casa. Exatamente. E é dentro de casa que nós começamos a orar pela nossa missão e pela missão dos demais missionários. Porque missão começa dentro de casa. Então, é prioritário na vida do cristão a oração. Muito mais quando se fala em interceder por aqueles que estão fazendo o a missão que transcende, que ultrapassa, a missão que vai além. É isso mesmo? Isso mesmo. Irmão Jonathan. Eu acho interessante logo nessa introdução aqui, esses 3 pontos aqui, essas 3 palavras: orar, contribuir e ir. O que eu entendo aqui é o seguinte, que nem todos eles são chamados para ir. Mas todos nós temos que orar e contribuir. Porque eu orando e eu contribuindo, eu estou lá. A oração também é uma forma de contribuição. Isso aí. Então, o que acontece? Muitos querem ir, mas nem todos têm um chamado, assim como o Thiago falou, de ir. Para fazer o trânsito. Para fazer o ID. Então, eu posso, por intermédio de um exemplo, uma vida, aceitar Jesus por intermédio da minha vida. Entenda, irmãos, quando eu falo aqui é o transpor, é o passar, né? É o ir além. É a logística, tá? né? É o id. É o id. Então, o orar e o contribuir, todo cristão, todo servo de Deus deve fazer. Agora, orar e contribuir. Agora, o ir é um chamado específico. Sim. Por isso que o próprio Cristo falou, a seara é grande, mas poucos são os obreiros. Orai, ele fala, orai para que venham obreiros para a seara. Exatamente. Então, o ir não é para qualquer um. Ainda mais uma transcultura. Eu tenho que acostumar com uma cultura nova, com uma língua nova, conhecer o povo. Então, isso aqui é muito interessante, porque missões não se faz sem oração, não se faz sem contribuição. Agora, o ir não é para todos. É o que eu falei, nós podemos aqui pregar o evangelho para uma pessoa ali, mas eu ir na transcultura é diferente. Agora, a minha necessidade, o que eu devo fazer como igreja, é orar para aquele que está lá. Porque vamos entender aqui de forma bem rápida o que é orar, né?
Orar é o dialogar, é o conversar, é o falar, né? É o falar e o ser ouvido, depois, né, ouvir o que se está falando. E quando nós oramos a Deus, daí a importância desse subtema aqui, desse subtópico, chamar-se importância da oração na obra missionária. Porque quanto se ora, tanto quem está orando em prol, quanto quem está orando em indo, se está conversando com quem? Com o Altíssimo, com Deus. E dele recebendo através da oração o quê? As informações, a capacitação necessária para cumprir o ID. A oração, queridos, tem uma ultra, vamos dizer assim, importância. Esse diálogo com Deus é muito importante para missões, porque é dos céus que nós recebemos. Como Paulo os irmãos tentavam fazer missionar, ir aqui ou ali, através da oração, o Espírito fazia o quê? Não, vocês não vão para lá. Não, vocês também não vão para cá. Mas tudo através da oração. Em dado momento, o Espírito Santo, que também é Deus, dava a resposta. Não, eu quero vocês ali, dada a importância da oração. Ou eu estou imaginando coisa, eu estou assim, conjecturando errado. Vejamos que vários pontos que nós observamos ali em Atos, né, no Novo Testamento, de questão de missão transcultural, né, o comentarista vai citar aqui Filipe, aqui mais para frente. Então, há orações que estão totalmente direcionadas para um grupo, e eu quero pegar só um gancho ali, quando o Diácono João fala assim, a missão transcultural não é para qualquer um, realmente, não é para qualquer um, não é porque eu amo, gosto de ver, porque a realidade no campo missionário é completamente diferente, né? Mas existem outras coisas que podem ser feitas. Às vezes a pessoa tem uma grande vontade, mas ela não vai romper transculturalmente. Não. Porque ela não consegue romper uma cultura de bairro. Não. Ela não consegue romper uma cultura de hospital. Ela não consegue romper uma cultura de eu chamar, por exemplo, já aconteceu de eu estar realizando um trabalho, assim, vamos ali debaixo de uma determinada ponte, né? Não vou citar aqui. Aí eu falei assim, Deus que me livre, eu não entro nessa área. Então, não é para qualquer um. Não, se tem medo, não vai. Tem medo, não vá. Tem pessoas que não conseguem entrar dentro de um hospital para orar. Eu tenho um grande amigo que ele é um baita do missionário, mas ele falou assim, eu não consigo. Ele não consegue ir além. Além. Então, agora a intercessão na oração é o seguinte, orando por um ponto. Então nós vamos ali, Paulo assim, e Paulo sentiu de ir para tal cidade. O Espírito Santo o impeliu e disse, não, você não vai para ali, você vai para outro local. Então eu entendo que ou além do Deus ser onisciente, né, e já sabe da necessidade daquela região, alguém estava orando pelaquela região. Alguém estava fazendo o que o diácono está fazendo, contribuindo. Nós vamos ver aqui que a igreja investia no campo missionário para que eles fossem. Não, vocês vão. Não, mas qual a condição? Não, a condição não importa para nós. Nós vamos desprender daquilo que nós temos financeiro e vamos aplicar nessa obra missionária. É importante que vocês passem para o lado de lá, que vocês viajem para lá, para que o evangelho seja pregado. O importante então não era o que eles tinham, irmão. Não era o equipamento que eles tinham, não era a vontade. O problema estava exatamente na intercessão. Que, como o irmão comentou, Deus na sua onisciência, mas além disso, Deus na sua presciência. Exatamente. Dentro da onisciência, ele não só sabia de toda a situação, mas ele já sabia antecipadamente, né, do que iria acontecer, não dando essa permissão. Daí a importância de intercessão, né, ter aquele ponto de apoio entre o ponto A e o ponto B, sair daqui para ir para ali. O problema está no meio. O que sustenta o meio? Para que essa ponte não caia? Oração. Intercessão. A intercessão. Tem que haver uma intercessão. Ou seja, a oração, se observarmos aqui, a oração, ela está interligada com comunhão. Por quê? Pedro estava preso. Sim. E a Bíblia diz que a igreja orava a Deus por ele. Então o que Deus fez? Deus abriu as cadeias e libertou Pedro. A igreja de Antioquia orava
E Deus diz, o Espírito Santo, apartai-vos para mim, a Saulo e Barnabé, pela missão que eu tenho com eles, Sim. pela obra que eu vos tenho chamado. Então, é um algo de comunhão, de koinonia, né? Ali, uma comunhão entre os irmãos. Então, a oração, a intercessão, ela é a maneira pela qual nós vemos essa ação missionária acontecer. Interessante, enquanto Paulo e seus discípulos iam numa direção, a intercessão também impulsionava Pedro e os outros a irem em outra direção. E todos estavam o quê? Sustentados. Porque se o Espírito proibia uns de ir para lá, do lado de cá o mesmo Espírito já livrava outros de cadeias para que a obra missionária continuasse. E tudo isso nós vimos aqui através de quê? Da oração. E a oração intercessória. Mas há um ponto aqui, nessa importância da oração na obra missionária, é que nós temos que ter disciplina na oração. Disciplina. Olha aí. Entendeu? Se eu não tiver disciplina, meu irmão. Disciplina o que é? Disciplina na oração. Fala. A disciplina é a disposição, é a constância. É a constância para realizar alguma coisa. É eu estar ali constantemente fazendo o quê? Orando. Entendi. Então irmão Tiago, não é só evidente que essa oração curta, ela também é válida. Quando você acorda aí, por exemplo, no meio da noite, sem a gente fugir do foco, você lembra de alguém, de alguma situação, é o momento que aquela situação precisa da intercessão. Nem que você abra a boca e diga, Jesus, salva, liberta, cura aquela pessoa e volte a dormir. Mas o que o irmão João está dizendo é que a disciplina é você tirar um período, fazer um propósito de estar conversando com Deus. E é isso que nós estávamos ali falando. Acho que foi ontem ainda, que eu pregava lá na nossa igreja. Isso. E nós dizíamos para a igreja, irmãos, situações virão e estão em que nós temos que ter as nossas lâmpadas, as nossas lamparinas cheias, para não incorrer no erro daquelas acompanhantes da noiva, das virgens ali, do despreparo. A oração na vida cristã para as mais diversas situações, mas aqui principalmente o nosso foco é falar de missões. Missões, precisa haver um depósito inesgotável de oração. Então você vê disciplina, aqui oração. Que a disciplina de oração, né, na obra missionária, ela vai ali dizer assim, a igreja estava orando. Então uma igreja que ora com propósito de missões, ou preocupado com os seus missionários que estão presos, ou preocupado se terá alguém para ir levar e propagar essa mensagem do Evangelho, faz com que gere uma vontade missionária, que gere o desejo de realizar missões. Então uma igreja que está comprometida com a oração, uma igreja que está em oração, ela sustenta, ela carrega, né, a responsabilidade dentro da sua região que ela também está. Né? Não é simplesmente, como eu falei aqui, a gente sempre tocando em transcultural, mas eu gosto de enfatizar o seguinte, o meu primeiro campo missionário às vezes está na parede do lado. Meu primeiro campo missionário está na parede do lado, está na rua de baixo, ou está dentro do meu setor, né, de trabalho. E aí às vezes a pessoa fala assim, não, que eu quero ir à África, eu quero ir à Europa, eu quero ir ali em Minas Gerais, ali, o Vale do Jequitinhonha. Amém. E você já foi do outro lado da rua? Você já foi lá na casa do seu vizinho? E dentro de casa? Você já foi dentro da sua casa? Os campos missionários dentro da sua casa estão bem fechados, estão bem trabalhados. Então nós vemos exemplos, né, do início, né, da pré-reforma, até durante a reforma. Nós estamos, né, acabamos de passar aí o aniversário da Reforma Protestante. Nós vemos vários exemplos de homens que através da oração romperam barreiras. Eu não consigo lembrar aqui agora, até foi um deslize meu de ter notado, mas a rainha disse um dia assim, eu tenho medo
desse pregador, porque se Deus, o Deus dele, ele orar, o Deus dele concede a ele. Então chegar ao ponto de um pregador dizer o seguinte: Deus, dá-me a Escócia, porque senão eu morro. Eu quero evangelizar a Escócia. E da rainha da Escócia vai falar assim: eu tenho preocupação com Deus que esse homem ora. Porque o Deus que ele ora obedece a tudo. Então quando nós oramos pela nossa cidade, oramos pelo nosso bairro, oramos pela nossa região, nós blindamos todos os aspectos que interferirão a propagação do evangelho, né? Nós blindamos. A tecnologia hoje deu errado. Nós blindamos todos os aspectos. Vai dizer assim, né? Aqui no ponto aqui: nossa negligência à intercessão poderá trazer sérios prejuízos. Ou seja, aquele que eu citei, não vou conseguir lembrar aqui agora, mas ele orava e dizia: eu quero esta região, eu quero esta cidade, eu preciso ganhar as almas dessa região. E incomodar, como eu disse ontem na minha pregação, estava lá na congregação, assim, a igreja ela incomoda as portas, a igreja vai contra a porta do inferno. Então quando nós estamos em oração, uma igreja que está, como o diácono Jonathan falou bem assim, disciplinarmente ali, com aquela sem cessar, como está lá em Atos 2, eram unânimes em tudo que eles faziam. E grandes coisas aconteciam. Quando Pedro vai ser solto, tinha uma igreja que não estava só tipo assim: vamos fazer um período de oração aqui pelo nosso irmão que está preso e depois nós vamos viver a nossa vida. Não, eles estavam reunidos em oração, tanto que quando Pedro bate lá, eles ainda estavam orando para que Pedro fosse solto. Estavam tomaram até um susto. Tomaram um susto. Não, nós estamos orando para ele ser solto. Então aí a importância da dedicação em oração. Eu imagino aqui que assim, que o depósito, o tamanho do valor depositado em oração era tanto, e quando o Pedro bateu na porta dele, falou: mas já? Já? Então, ou seja, tem que... Tamanho fervor de oração. Isso nos leva aqui ao despertamento das nossas igrejas, né? Da igreja local, da congregação, quer seja da sede, quer seja de um campo todo, o despertamento da igreja local para a obra missionária. Bom, Jonas. Esse despertar da igreja local para a obra missionária, a primeira coisa que devemos observar é o seguinte: muitos querem ir. Muitos querem ir, o que o Tiago falou, mas nem todos aqueles têm a chamada. Ou seja, nós devemos orar para as portas do evangelho sejam abertas, nós devemos orar por isso, nós devemos orar para que os corações das pessoas se abram, mas o principal foco é orar para que Deus levante homens. Na sua fala, você já vai concluir seu pensamento, me faz lembrar aqui de um pastor chamado pastor Evilásio Mariano. E eu me recordo que a gente estava sempre junto, e quando ele orava, irmão Tiago, irmão João, ele orava assim: Senhor, dá-nos almas, dá-nos vida. Olha que chega a arrepiar só em você. É esse o pensamento. Senhor, eu quero aquela região. Senhor, precisamos de almas. É um despertar. Então a primeira coisa que a igreja, para enviar um missionário, tem que fazer é pedir missionário para ela. Sim. Porque às vezes nós temos aqueles que têm desejo de ir, mas não tem o chamado. Então a primeira coisa na nossa intercessão que nós devemos fazer é orar para que Deus envie ceifeiros para a obra. A quem enviarei? Quem irá por nós? Eita, hein? Então observe que esse despertar da igreja local na obra missionária, o primeiro despertar dela é para ela orar para que Deus possa enviar homens para ir para a obra. Porque eu acho muito bonito esses que têm coragem. Porque se eu for, irmão, eu falo, eu não vou. Isso daí não é um chamado para mim. Não é um chamado para mim ir e pregar o evangelho como um missionário que está lá pregando. Um itinerante, né? Um itinerante que está lá pregando. Eu acho muito lindo. Muito lindo. E é isso que a lição está nos ensinando. O que eu devo fazer para ele? Eu devo orar por ele. Eu devo abençoar a vida dele. Então a igreja, ela tem que ter missionário. Ela tem que ter.
Então a igreja ela tem que se despertar para a obra missionária. Eu tenho que enviar missionários, então vamos orar para Deus levantar homens para que nós possamos enviá-los. E orar por eles, interceder por eles. Ela tem que entender que a obra missionária, ela não parou por estarmos dentro de um templo, com um templo cheio de pessoas. Bom, acabou, encheu, agora é aquele pensamento, eu até brinco, aquele pensamento do crente gordo, né, com licença aos irmãos, de come, alma, né, come, bebe, folga, né, a igreja não pode, né, irmão João? Já tem o que se tratar. Já tem, a igreja está cheia, está tudo certo. Não, irmãos, o que o Diácono João está dizendo aqui, o que o irmão Diácono está dizendo aqui, é que a igreja ela tem que despertar para sair de dentro do quentinho. Ela tem que ir para o frio, ela tem que ir para o sol, ela tem que pedir missionário, pedir pessoas que tenham coragem de fazer aquilo que nós não podemos, não queremos ou não podemos fazer. Não temos a coragem, né? Não temos, não podemos, porque a coragem nos falta, a condição não deixa, a nossa preocupação é outra, a gente está preocupado com tanta coisa que não tem espaço no nosso coração para fazer missões indo. Mas podemos fazer primariamente orando. Certo. Né? A igreja tem que despertar para isso, que a obra, o despertar aqui, entendo, dentro da sua explicação, da aplicação do mundo, que a igreja tem que despertar no sentido que a obra missionária não parou, ela não acabou, ela continua. Certo. Só para não ficar vazio, né? Eu puxei aqui. A oração era de John Knox. Ele orava assim: dá-me a Escócia ou eu morrerei. Né? A oração de Knox não era uma exigência arrogante, diz aqui o blog aqui que eu abri, mas era um apelo apaixonado de um homem disposto a morrer por causa da pura pregação do evangelho. Aí o que a rainha disse foi o seguinte: a rainha Maria diz assim: eu temo as orações de John Knox mais do que todo o montado dos exércitos da Europa. Ou seja, toda a Europa montada contra mim, não tenho tanto medo quanto a oração deste homem no quarto dele. Então o que você está falando? A importância de uma igreja entender que a oração, a unidade, como eu falei ontem, né? Estava falando ontem sobre a unidade, entendendo uns aos outros, compartilhando uns com os outros, mas em oração fará grandes coisas. Ou seja, a rainha diz assim: eu tenho medo de vocês, não, eu tenho medo de John Knox orando no quarto dele, porque ele ora de uma forma que eu vejo coisas grandiosas acontecer e o exército de vocês não me teme. Então nós precisamos ter a igreja precisa ter esse entendimento, igreja, de que a oração, a intercessão, ela é a base de tudo, e principalmente falando de missão, ela é a base da obra missionária, para sustentar o missionário no campo, para direcionar o missionário e para promover o evangelho no campo missionário. Uma igreja que ora, né, Tiago? Nada para essa igreja, esse crente. Por isso que é importante a gente orar. Eu li um livro de um autor americano que ele estava orando e o presidente dos Estados Unidos bateu na porta dele e ele falou: não atendo. Por quê? Porque eu estou conversando com quem é maior do que qualquer pessoa aqui. Eu estou orando. Então a oração, é por isso que fala, a oração olhe muito em seus efeitos. Ou seja, você orar e Deus vai fazer o quê? Há segredos espirituais que Deus derrama pelo poderoso avivamento. Ou seja, simplesmente por uma pessoa orar. É porque no momento da oração você está conversando com Deus, e só conversando com Ele que você vai conseguir entender o que Ele quer. Aí o senhor imagina comigo, os irmãos imaginam comigo. Não existe mágica na situação. Os irmãos imaginam comigo um coletivo, muito a mais. Igreja orando. Se um já consegue, se uma pessoa, John Knox, já fazia uma chefe de estado tremer, você imagina uma igreja inteira fazendo o que esse homem fazia. Então esse é o despertamento, né, queridos? Então, queridos, nós louvamos a Deus, porque aqui nós entendemos a importância da oração, muito mais da oração intercessória, e entendemos o despertar da igreja local para a obra missionária através da oração. Louvado seja. Então, orar primeiro por missões. Em segundo, nós oramos.
Mas é o bastante? Não. A resposta é simples, não. Nós também temos que contribuir, irmão. A contribuição. A contribuição é algo essencial. Primeiro que é o sustento do missionário. É um algo essencial. Não tem Por como. quê? Eu vejo o cuidado missionário como uma diaconia. O cuidado que eu tenho que ter com o missionário, eu vejo como uma diaconia. Eu vou cuidar dele. Então, para mim, cuidar desse missionário, não adianta eu só orar por ele. Eu tenho que contribuir. Porque ele estando ali, ele vai precisar de um alimento para ele se alimentar. Ele vai precisar de um remédio para ele comprar. Então eu posso estender além da diaconia, eu posso levar para mordomia, e como mordomo e também dispenseiro. Isso. Mas eu, como igreja, além de eu orar, eu vou ser como um diácono para esse missionário. Eu vou cuidar dele. Aquele que serve. Isso aí. Distante. Mesmo ele estando distante, eu vou estar cuidando dele. Eu vou estar servindo a ele. Eu vou estar orando por ele. Eu vou estar contribuindo para ele, para cuidar dele, da família dele, da casa dele. Que ele vai ter que ter uma casa, ele vai ter que comprar uma comida. Ele é um ser humano, ele vai ter que ir ao médico, ele vai ter que comprar alguma coisa. Então, como que se faz isso? Contribuindo. Porque chega em dado momento em que a porção homem dele pode falar mais alto. Afinal, talvez ele leve a família, ou não, mas ele vai estar pensando, então, o que eu vou comer, o que a minha família vai comer, o que vai beber, e aí ele perde o foco da sua missão, ele deixa de fazer porque perdeu o foco. Os próprios sacerdotes, Sim. no tempo de Moisés, Uhum. eles eram sustentados pelo povo. Os sacerdotes e os levitas. E os né? levitas. E aqui tinha aquele grupo que era só isso, né? Isso aí. Eles eram só sustentados pela uma pelas tribo, né? isso. A tribo era sustentada por todos os demais. Pelas ofertas que o povo trazia. Então o povo contribuía com isso, né? Para cuidar daquele sacerdote, para cuidar daquele levita, né? Então, contribuir para missões, para a obra missionária, é aquilo que eu falei, é um dever de todo o servo de Deus. É um dever meu contribuir com a obra missionária. A Bíblia é maravilhosa, ela dá um exemplo grande, porque quando ali, diante do sacerdote no templo, as pessoas vinham trazer seu sacrifício, e isso nos leva a algo que não está exatamente o foco da lição, mas nos remete a outra coisa. Ele levava o seu sacrifício, mas parte daquele sacrifício tinha que ficar para quem? Tinha que ficar para a própria tribo. Era sustento deles. Ou seja, queridos, entenda o seguinte, que não é só o seu dízimo, a sua oferta, e acabou que o pastor que se vira com aquilo para sustentar o missionário, sustentar a igreja. Não, eu estou tá rindo, mas para não desfocar, que o assunto aqui não é falar de dízimo e oferta. Mas para os irmãos entenderem a importância e a necessidade que tem um missionário, não é só. Por que não nós separarmos também um pouquinho, uma oferta, como o irmão estava dizendo aqui agora, para colaborar com esse missionário? Que a igreja aqui já tem as suas dificuldades, as suas necessidades. Mas a obra precisa ser feita. E aí, os irmãos já vão comentar, e aí a Bíblia nos dá um conselho: não ajuntais o quê? Tesouros na terra, porque a traça come. O tecido vai desaparecer, nossa carne desaparece. Mas nós devemos, antes o que? É juntar tesouros no céu. E que tesouro maior que há nessa terra? E a Bíblia é bem clara quando ela diz que o céu se alegra, mas vale uma alma salva do que o mundo inteiro perdido. Isso é juntar tesouro no céu. Almas para Jesus, através também de quem? Do sustento daquele pelo qual nós oramos, que se dispôs a fazer missão. Então nós vemos aqui sobre a contribuição. Paulo vai dizer, né? Assim ordenou também o Senhor aos que pregam o Evangelho que vivam do Evangelho. Sim. Aí, qual é a base para Paulo ter dito isso? Qual foi a base? Está em Mateus 10. Vai dizer assim, ó, Mateus 10:10.
Mateus 10, 9, começa: não possuais ouro, nem prata, nem cobre em vossos cintos, nem alforjes para o caminho, nem 2 túnicas, nem sandálias, nem bordão, porque digno é o operário do seu alimento, ou do seu salário, algumas traduções. O que Paulo está querendo dizer? O próprio Senhor Jesus, quando comissionou lá, disse assim: vai curar os enfermos, pregai dizendo, chegado o reino dos céus, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai demônios, mas não carreguem consigo coisas para vos preocupar. Então o que o Senhor Jesus está mostrando para nós? O missionário não pode estar preocupado com o sustento. Bem certo que no tempo que ele estava falando isso, ele está dizendo o seguinte: vocês vão chegar na cidade, vocês vão ser sustentados pelaquela cidade. Vocês vão ser sustentados pelas casas. Se a casa não vos receber, não dispense sobre ela a tua paz. Receba a paz para você e vá. Se a cidade não te receber, sai dela e sacode a poeira. Mas Cristo já estava dizendo, porque ele sabia que o Espírito Santo iria compelir as pessoas, não porque eles fizeram uma coisa boa, não porque, eu tenho que retribuir porque ele orou pela minha casa. Nem sempre. Não é isso. Não. São pessoas que olham e têm uma visão do seguinte: existe alguém que está lá fora, nessa hora, pregando o Evangelho, gastando o seu tempo, o seu vigor, a sua vida, às vezes deixando de ver o seu filho crescer, de ver as coisas passar ao seu redor. Então é preciso que eles sejam sustentados. Então Paulo está repetindo lá em Coríntios aquilo que o Senhor já disse para eles: olha, não carrega nada, não tem negócio de 2 túnicas, é uma só, porque quando rasgar, alguém vai enviar outra. E eu vou dizer uma coisa para você: eu vivi algo dessa maneira em Santa Maria, e eu morri de rir no telefone com a minha esposa, porque nós estávamos passando um momento muito difícil financeiro, e ela me ligou e falou assim: amor, eu estou com uma vergonha que eu não sei onde eu enfio o meu rosto. Eu falei: por quê? Porque a irmã passou aqui e me entregou um envelope aqui, tem um salário mínimo dentro do envelope. Meu Deus. Aí eu falei: mas você está com vergonha? Não foi que nós estávamos orando para Deus enviar o sustento? Deus respondeu a nossa oração. Deus responde, amigo. Deus respondeu a oração. Ela falou assim: irmã Priscila, o que você está passando? Não está tudo bem. Ela: não está bem não, porque o Espírito Santo não ia me incomodar de madrugada se tivesse algo errado lá. Eita, Jesus. Então, olha como é que a gente cuida do campo, a gente cuida, né? Eu não sou um missionário de campo, mas eu estou lá e permaneço lá porque Deus me compeliu a estar ali. Mas quando a gente se dispõe a estar no reino, é o que o Senhor está dizendo aqui. Jesus diz para eles: olha, vocês vão fazer para o reino, e o reino vai suprir tua necessidade. Deus envia pessoas, fala assim: olha, eu não sei, não te conheço, mas está aqui, ó, Deus mandou te entregar. Ou, eu gosto de citar aqui também, citei um pastor falando sobre o filho dele nos Estados Unidos, passando um aperto terrível. Ele na fila, o Senhor falou com ele assim: vai para a fila tomar um café, sem nem $1 no bolso. Aí ele, aqui tinha um na frente, quando chegou a vez do da frente pegou, olhou para trás: o que você quer? Não precisa não. Não fala, rapaz, não vou falar. Não falou. Aí falou assim: o que ele come aqui quando ele vem aqui? Aí ele come isso. Foi lá, comprou, pagou e virou para trás, pegou o troco. Falou assim: isso aqui foi fruto da oração que você estava orando agora de manhã. Entregou na mão dele. Então, quando nós nos dispomos a estar no campo de maneira que não nos preocupemos com as coisas, Deus promove. Mas para que Deus possa promover, tem que ter uma igreja que está com o coração na contribuição. Porque às vezes eu falo assim: eu não sei para onde está indo minha contribuição de missão, eu não sei se ela vai, eu não sei. Vai. Ela vai de alguma maneira, ela vai chegar no ponto essencial da necessidade. Da onde nós menos imaginamos. Eu, como estou no departamento de missões em Santa Maria de Itibá, quando nós menos imaginamos, o telefone toca. E eu não sei da onde a gente arranca, mas em minutos a gente arranca e forma. Tá aqui, ó, o sustento. Teve um pregador aqui na nossa IADAL que ele trouxe a seguinte mensagem: nós não devemos estar, um missionário, demasiadamente preocupado. Por quê? Porque tem uma igreja que sustenta. Porque, entenda, Salmo 24 diz o seguinte: do Senhor é a terra na sua plenitude, os homens e tudo que nela habita. Deus, ele não precisa de mim ou de você para prover, porque ele é o provedor. Deus, ele não precisa que ninguém banque, porque
ouro e prata são dele. Agora, o que Deus precisa então? Deus precisa de homens e mulheres que simplesmente vão. O que eu estou dizendo, que nós estamos dizendo aqui é o seguinte, que o missionário, ele não pode estar o quê? Demasiadamente preocupado. Tem que estar porque ele é humano, ele não é louco, nem o missionário é doido, ele não está viajando na maionese, não é isso. Vai ficar esperando descer o maná do céu. Vamos trazer, vamos pro popular para os irmãos entender. Tem que ter preocupação, porque senão é loucura. E Deus, na Bíblia, até proíbe chamar o outro de louco. Mas o seguinte, irmãos, Deus, ele é Deus provedor, está aqui testemunho. Vivo, irmão, aqui já aconteceu também na minha casa. Minhas contas, tudo paga, estava paga, mas não tinha um centavo para comer uma bala na rua. Irmãos. Tinha R$1 para remédio, né? Hoje, para honra e glória do Senhor, nós pastoreamos igreja e a gente, né, tá vivendo do jeito que Deus permite, mas daqui a pouco toque na porta. E voltando um pouquinho. Alguém chama e nem entra dentro da minha casa. Eu não é nem pastor, irmão, Jesus, Deus mandou entregar isso aqui. Mas, não sei, Deus mandou entregar e é seu. Da paz do Senhor, foi embora. Você nunca mais viu? Não vi, graças a Deus era conhecido. Ah, tá. Ele pode até desconfiar. Mas Deus, ele provê. Então o que estamos dizendo é que não devemos estar demasiadamente preparados. No entanto, a igreja deve não só orar, mas também contribuir. Isso aqui que o Tiago falou é muito importante nesse versículo que Paulo cita em 1 Coríntios 9,14, porque tem pessoas enriquecendo em cima dele. Não ajuntai tesouros na Foi olha lá. Então tem pessoas que estão enriquecendo em cima desse versículo, porque ele está escrito, aos que pregam o evangelho, que vivam do evangelho. E tem igreja que pega e paga. Mas não isso aqui está se fazendo, o quê? É o chamado missionário. É o que o Tiago acabou de dizer. Se eu sou um missionário e estou lá, eu não vou me preocupar tanto, porque eu sei que tem alguém que vai me ajudar. Não leva 2 túnicas. Isso. Agora que tem pessoas, pregadores do evangelho, sim, se enriquecendo em cima desse texto, é algo muito grande. Isso é juntar tesouros na terra. Usa como um ponto de apoio para justificar eu vou falar que é maldade, porque isso para mim é maldade com o povo de Deus e é um pecado contra o que está dizendo, porque o missionário não pode estar demasiadamente preocupado. Mas nesse caso que o Diácono Jonathan fez, ele está muito preocupado. Ele só está preocupado com aquele. Com aquele, né? Com os tesouros. Ou com uma situação que eu fiz uma pergunta ontem para o pastor Jesus, você é porque a pessoa preocupou só com o umbigo. Olhou para o próprio umbigo. Nós comentamos sobre isso. Tem pessoas que olham sobre o próprio umbigo. E o que está à sua volta, pouco importa. Então, é interessante o que o Diácono Jonathan falou, porque aí o tópico seguinte vai dizer assim, contribuir para missões é juntar tesouros no céu? Em Mateus 6 a gente diz assim, não ajuntais tesouros no céu, onde nem mas não ajuntais na terra, mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consome, onde os ladrões não minam e nem roubam. Então, o missionário vocacionado, que tem um chamado missionário, ou aquele que leva o evangelho, que está realmente comprometido com o reino, ele não está preocupado quanto vai ter na conta bancária dele amanhã. Porque eu conheço pregadores sérios que já estiveram contando experiência em público, assim, eu estava em Linhares, preguei, não recebi oferta, ninguém ofertou, e ele seguiu o rumo dele, entregou a palavra, dormiu, e no dia seguinte, sem o dinheiro da passagem, ele tomou o rumo e foi. A pé? A pé. Ele falou assim, eu vou andar e Deus vai te prover. Mochilinha nas costas, desceu ali pelo meio da cidade, de repente passa um carro. E era a prima dele que estava indo para uma situação de família, de urgência de família, que ele nem sabia. E aí ele chegou na parada de Ibiraçu, né? Fazendo uma propaganda aqui, chegou na parada de Ibiraçu, ele com tanta fé, que o Espírito Santo falou com ele, o pessoal lanchou, ele foi, passou a mão no cartão, foi lá e falou assim, não, eu vou pagar, prima. E ele sabia que estava zerada a conta, ele não tinha recebido nada, não tinha oferta de nada.
Tinha dias que ele pregava e as ofertas que vinham eram suficientes para pagar a passagem de uma administração para outra. E quando ele enfiou o cartão, pagou lá os 80 e poucos reais do lanche, né? E foi. E creditou. Quando ele saiu dali, ele falou assim, não, tem um negócio errado. Aí ele foi para o caixa eletrônico. Quando ele bateu no caixa eletrônico, ele viu que ele tinha recebido uma oferta missionária de um amigo de outro estado, que estava lá o nome no registro, você foi de fulano de tal. Então você imagina o seguinte, quem está comprometido com a obra missionária de verdade, que tem um coração vocacionado, que foi chamado, ele não está interessado em juntar tesouro na terra, ele está juntando tesouro no céu, né? Tesouro do céu, Deus, e o tesouro da terra é mamon. Ele não está, como tem alguns que estão olhando para o próprio umbigo e adorando a um Deus mamon, ali preocupado só com o próprio umbigo. O missionário, ele não ajunta tesouros na terra. Haja vista que como morreu Paulo? Pobre, sozinho. Como morreu Pedro? E os demais? Como? Casa nova, carro novo. Não, isso não é pecado, irmão. Não. Recebeu, que Deus abençoe sua vida. Mas o propósito é ganhar almas. É expandir o reino. E as provisões vêm de onde? De um reino. Vem do próprio rei. Vem do Senhor. Se nós somos servos de Deus, estamos expandindo o reino de Deus na terra, as provisões do céu virão. Porque contribuir para missões não é juntar tesouros na terra, mas é um privilégio. Hein, irmão Diogo? Contribuir para missões é o nosso maior investimento. É maravilhoso, é um privilégio, porque, entenda, irmãos, ninguém vai te ver, ninguém vai te ouvir, ninguém vai saber, mas entenda de uma vez por todas que existe no céu um livro chamado Livro das Obras e que diante do Todo-Poderoso um dia será aberto e vai constar diante de Deus e dos homens, tanto dos que perecerão eternamente, tanto daqueles que estarão em glória eterna. Todos saberão que um dia você contribuiu para missões e você será exaltado diante de Deus. Está aí o seu galardão. Você imagina comigo? Não precisa se preocupar aqui. Aqui não. É um privilégio, porque lá na glória isso constará nos seus atos. Vocês imaginam comigo a situação de contribuir para missões sendo um privilégio quando você vê uma pessoa recebendo uma Bíblia que você ajudou? Exatamente. Uma harpa O resultado. que você ajudou a contribuir. Então é um privilégio você ver uma pessoa recebendo uma Bíblia, você vê uma pessoa recebendo uma harpa cristã. Ou até mesmo mantimento, né, John? Um mantimento. Mas eu vou para o menor. Aqui na nossa IADAL nós temos o testemunho de um evento que foi feito aqui, que se distribuiu balões, bola de soprar, e dentro dessa bola de soprar foi colocado, não foi uma Bíblia, nem uma harpa, foi colocado o que, irmãos? Um versículo. Um versículo. Prova disso que os irmãos estão aqui completando o que eu estou dizendo, para não dizer que é mentira. Irmãos, esse versículo salvou uma vida, não foi uma Bíblia inteira, não. Não foi uma harpa inteira, não. Um versículo bíblico trouxe essa pessoa para a presença. Olha que coisa gostosa. E você saber que você soprou uma bolinha, colocou um papelzinho ali dentro, alguém pocou por divertimento, abriu, divertimento não sabe nem por que naquele momento, estava aflito, e um versículo, uma parte minúscula dessa palavra, e ela se cumpre na vida dessa pessoa, sobre que mandamento? E conhecereis, Verdade. e a verdade vai vos libertar. Vai suprir, vai libertar, vai dar tudo o que você precisa. E sabe como é que foi o nome disso, desse evento, queridos? Não do evento naquele local, da atitude tomada ali, colocar ali dentro do balãozinho, ide, pregai o evangelho. a toda Criatura. quem crer, Será salvo. salvou-se uma vida por causa de um versículo. E aí Não pode precisa de imaginar muito. assim, nossa, mas tantos balões. Sabe quanto que se usou para aquilo ali, irmão Thiago? Hoje, um balão, R$1. Uma tinta, se usamos R$1,50, olha só, e você não contribui nem com um, com dois, não estou falando de mil, de milhares, não. R$1 salvou uma vida. Você falou de R$1,50,
Né? Eu vou aproveitar o gancho e vou falar. Se você pegar Gente, toda a maravilhoso. contribuição, É toda a maravilhoso. contribuição missionária do Brasil e dividir ela hoje por todos os evangélicos, não dá 30 centavos. Meu Deus. Não dá 30 centavos por evangélico. Se você pegar todo mundo, todas as igrejas evangélicas do Brasil e somar em uma única conta bancária e dividir pelo número de evangélicos brasileiros, não dá 30 centavos por evangélico. Ou Meu Deus seja, do céu. a conta não deveria fechar pelo tanto que nós temos para Fecha, realizar. mas muito pouco. Muito É pouco, muito pouco, apertado. É pouquíssimo. Né? Então, contribuir para missões é um privilégio, né? Não há um privilégio maior do que saber que por meio da nossa cooperação financeira, foi o que o diácono Jonathan falou, Bíblias estão chegando em lugares que nunca ouviram falar do Evangelho, vidas estão sendo alcançadas na África, às vezes por causa de R$1, por causa de 30 centavos, por causa de R$100. E vou puxar uma observação aqui. Se eu gasto mais com coisas inúteis, né? Eu não vou dar detalhes aqui porque eu posso ser... Alguém vai ficar constrangido. Alguém vai ficar constrangido ou cancelar, ou me cancelar, né? Hoje está na época do cancelamento. Mas se você contribui não, se você gasta muito mais em coisas supérfluas do que em um determinado valor na obra missionária, cuidado, você está fadado ao fracasso financeiro. Tá dizendo que a palavra é Tá praguejando. Tá praguejando. Tá Não, jogando não praga. é. Não é. É bíblico. Aquilo que eu planto, eu colho. O tanto quanto eu plantar, eu vou colher. Então, se eu quero colher 100, eu preciso semear 100. Não adianta eu querer, vou semear 50 esperando colher 500. Não vai. Não funciona. Eu tô lá Porque na não área, é assim que não funciona. trabalho na área agrícola, mas atendo o pessoal da área agrícola, às vezes conversando com um com o outro, assim, como é que é para plantar o milho? Não, tem uma quantidade exata de grãos de milho que você tem que botar por cova. Se você botar além, vai também prejudicar. No caso da fruta. Mas se não colocar... Se não colocar também não vai nascer. E tem 3 exatos. Né? São 3, para tal semente são tantos, que eu sei que vai produzir tanto. Né? O pastor Marcos, que trabalhou na lavoura, falou assim, quando o camarada semeia repolho, ele sabe exatamente quantas cabeças de repolho ele vai colher, quanto já vai de lucro antes de nascer, porque foi feito de forma correta. Agora, se eu não estou contribuindo, se eu não estou preocupado, se eu acho bonito ter missão, acho bonito. Não, varão, eu acho bonito o trabalho que vocês fazem na rua. Tiago, eu acho bonito você leva os adolescentes no hospital. O raça para comer eu tô do adolescente, né? Eu já fui. Mas os meninos estão ali na rua, precisa dar um café, precisa dar uma água. Eu não posso ficar incomodando. Então tudo isso gera custo. O pastor Daniel gosta muito de dizer, irmãos, as coisas geram custo. Não sai do céu, não. Tem uma conta bancária lá no céu, lá que eu digito a senha e desce para de sustentar uma igreja. E muito mais no campo missionário. O pastor Daniel, um grande missionário, foi um grande missionário no Paraguai, ele relata que ele mais um outro missionário, uma noite tinha frango para comer na casa dele, então a família do outro missionário vinha para casa dele. E quando não tinha aqui, tinha lá e ia para comer lá. Então você já imaginou? Você já imaginou a situação dessa vivência? Então, quando eu semeio no reino, eu não estou semeando como em bolsa de valores, irmãos. Não é isso, não. Eu não dizimo em cima de bolsa de valores. Não, eu vou dizimar porque Deus vai me... Não, eu dizimo porque eu tenho um privilégio, eu tenho um amor em contribuir para uma causa. E aí, quando você abrir o mês e você imaginar assim, olha, esse mês o cartão vai vir me arrebentando. E do nada, não existe do nada, né? Mas eu estou dando exemplo para ficar linguagem. Do nada, Jonathan. No meio do mês, assim, as coisas se desenrolam assim. Aí eu falo assim, olha lá, tá vendo aquele cartão de crédito que estava lá, R$800, que você não sabia de onde você ia tirar? Tem 1.600 na sua conta. Deus abriu uma porta aqui, abre um outro trabalho que não tinha ali, libera um processo aqui, libera alguém que estava... Então, mas porque eu me desprendi. O dinheiro não é, eu não sou escravo do meu dinheiro. Quando eu tenho meu dinheiro como a minha verdade, ou quando eu vivo com o meu dinheiro, né, meu dinheiro, não, irmão, meu dinheiro não é meu. Aquele dinheiro lá que bate lá dia 5, graças a Deus, bate no quinto dia 8, porque se não bater o negócio fica feio, é Deus que proveu para mim, eu tenho que saber administrá-lo. E uma das formas de administrá-lo de forma correta é contribuindo com o reino.
Vamos a Atos 2. Vendiam suas propriedades e repartiam com aqueles que não tinham. Eu tenho um carro muito chique que só cabe 5. Um exemplo que eu estou dando. Se eu vender ele, eu consigo comprar 2 Kombi por ele. Você tem fé? É a pergunta, né? É a pergunta. Será que nós temos fé suficiente? Porque quando eu falo sobre esse texto, eu falo, irmãos, é sério. Tinha um campo, ele vendeu o campo dele, produzindo para ele, porque ele viu 5 que estavam do lado dele que não tinha nenhum. Assim, eu vou pegar um que eu tenho e vou me dividir por 6. Então, é a necessidade. Quando o crente contribui para a obra missionária, ao mesmo tempo está juntando tesouros no céu. Não é que vai multiplicar dinheiro na minha carteira, não é isso, mas o tesouro no céu está justamente relacionado a isso. As bênçãos que nós vamos receber no nosso galardão, mas é saber que eu contribuindo não me faz falta na minha casa. Não me faz falta. Minha esposa às vezes me segura. Minha esposa às vezes me segura assim, que eu falo assim, vambora. Mas por quê? Não, porque você já. Em 50 minutos aqui, você já. Eu ajudo. Não é demagogia aqui não, irmãos. Eu ajudo. Eu não tenho. Se eu não tiver aí. Infelizmente, agora eu tendo condição, eu boto a mão mesmo e. Já me param. Quantos me param ali? A princípio você tem cara de rico, porque para assim, paga um almoço para mim? Me ajuda a pagar o gás? E eu não tenho prendimento por isso, porque um dia eu precisei. E eu sei o valor que aquilo ali vai gerar. Porque há almas necessitadas. Então no campo missionário muito mais. O missionário não pode estar preocupado com essas coisas. Então tem que ter uma igreja patrocinando. Ele tem que ter um aporte, né? Tem que ter um aporte. Alguém tem que estar patrocinando o evangelho. Louvado. Então, queridos, nós aprendemos aqui que além de orar, nós também temos que contribuir para o sustento do missionário, que missões não é juntar tesouros na terra, mas que é um privilégio de nós contribuirmos. Exatamente. E aqui chegamos ao terceiro. Então, orando, contribuindo e também indo. Louvado seja. Aqui a gente pode dividir essa parte em duas, pra gente, né? Porque uma vai completar a outra. Bom, queridos, chamada para ir. Deus quer usar o crente que tem uma chamada missionária. Então, eu vejo essa parte, como nós já falamos, a missão transcultural. Não Sim. é para todos, mas é aquilo que o Tiago falou. Eu tenho do lado da minha casa um vizinho no evangélico, eu posso pregar a palavra. Eu tenho escola, eu tenho trabalho, né? Uhum. Então ali eu posso pregar o evangelho para essa pessoa. Mas tem aqueles que digam, mas eu não tenho a dialética de falar, mas você tem um exemplo para dar. Opa, exatamente. Porque Eliseu passava e a mulher observava. Nossos gritam, né? A mulher observava. Ok. Então o exemplo daquele cristão pode salvar uma vida. Pode salvar uma vida. O seu exemplo, o meu exemplo. Pode ajudar alguém a comer, a se vestir. Então, quando diz que Deus quer usar a cada crente, hoje nós temos a rede social. Que deveria ser melhor usada, né? Que eu não preciso estar lá no Japão, estar lá nos Estados Unidos, mas tendo uma pessoa que eu conheço lá, eu posso mandar uma mensagem para ela dizendo que Jesus ama ele. Sim. Eu não preciso necessariamente sair daqui. Por isso que ele fala, Jerusalém é Samaria, Jerusalém até os confins da terra. Aqui, ó. Hoje nós temos a tecnologia, eu não preciso estar indo lá, o campo está aberto. O campo está aberto. Né? Tem os confins, então Deus ele quer usar cada crente. É aquilo que o pastor Gessildo falou, por intermédio de um papel, um versículo, a pessoa leu e se converteu. Por que ela não pode se converter por uma mensagem que você manda no celular para ela? Muito mais. Então nós devemos, todos devemos fazer missões. Não importa, eu não preciso falar, Thiago. Manda mensagem. Hoje eu tenho a tecnologia que me ajuda. Tem um grupo que, aproveitando o gancho que está falando, tem um grupo, não sei quem são, mas que eles devem conseguir esses telefones, alguma lista, ou não sei se eles pegam de forma aleatória, eles ligam. E eu recebi essa ligação há 3 anos atrás, né? Eu estava com meu coração muito
pendido a desistir de uma situação, não desistir de ser crente, tá, irmão, mas é desistir de uma realidade que a gente está vivendo. Eu recebi uma ligação, um número estranho, falou assim: nós estamos fazendo um trabalho missionário e nós queríamos ler um versículo bíblico para o senhor. Posso? Eu falei: pode. E o versículo que foi lido foi exatamente o que eu estava sentindo. Eu liguei para minha esposa na hora, falei: olha só o que aconteceu. Então, a tecnologia, ela está ao alcance. Eu não tenho habilidade para romper uma barreira transcultural. Eu não tenho habilidade de passar num campo missionário, às vezes, apertos que alguns missionários passam. Dias sem banho, comer comidas que nunca imaginaram na vida, né? Porque às vezes também, irmão, vamos dizer que se tem algum missionário aí que está com chamado, deixa eu só dizer um detalhe para o senhor. O senhor não vai comer arroz, feijão e ovo e bife todo dia não, tá bom? Né? Às vezes você vai comer só o arroz, com uma farinha. Com água. Com água pura, sem sal. Então, pode acontecer, tá, irmãos? Campo missionário, como nós falamos aqui, não é lugar de riquezas, tá? É lugar de trabalho. Mas vamos lá, eu como cristão, eu tenho que entender que missionário não é um grupo seleto que foi preparado para estar lançado para fora. Existe esse grupo. Mas missões estão aqui, ó, profissionais liberais, nós temos a questão de áreas, como por exemplo, eu citei na lição ministrada lá em Santa Maria domingo passado, eu citei um grupo que tem um chamado missionário só para atender caminhoneiros nas paradas. Eles rodam as BRs em paradas de postos grandes, onde os carreteiros encostam, e eles fazem um trabalho de evangelismo, de oração, trabalho psicológico, trabalho de medical, pressão arterial, tudo desses motoristas que estão na estrada. É um campo missionário. Então, Deus quer usar cada crente, todo trabalho. Às vezes Deus quer me usar dentro de um setor de trabalho. Eu posso estar ali durante um pequeno período naquele emprego, mas assim, poxa, eu fiquei só uns 90 dias. Mas durante 90 dias, será que quantas pessoas eu não pude evangelizar? Quantas pessoas eu não pude orar? Ou com o meu jeito de agir, essas pessoas não Irmãos, tomaram o evangelho? Sim, concordo. Uma pergunta que eu tenho que fazer para os irmãos, né? Nós temos, Deus assim evidente que Ele quer usar cada crente. Todos nós temos uma chamada missionária. Vamos pensar duas vezes para responder. Acho que todo cristão, ele tem uma chamada missionária. Ele tem. É o que eu expliquei na nossa igreja esses dias. É que quando nós aceitamos a fé, que Jesus nos aceita do jeito que nós estamos, não é condicional o ID. O ID não é condicional. O ID não é opcional, perdão. Não é condicional. Tá? É que você aceita ou não aceita. Todo cristão, quando aceita a fé, que ele aceita a palavra na sua vida e que ele é aceito por Jesus, automaticamente já entra na vida dele o ID. Tchum. Ele quer contar É essa uma novidade. ordenança. Mas ele deseja contar essa novidade. Tem uma chamada a cada cristão? A De uma forma chamada já tem. ministerial, no meu ponto de vista, Eu digo quanto a missões. Quanto a missões. a chamada ministerial, ela é uma chamada, ela é um dom, ela é um dom ministerial. Hoje o missionário é o apóstolo. Uns ele deu para pastores, evangelistas, apóstolos, profetas e mestres. Esse apóstolo aqui não é apóstolo como Pedro, João. Esse aqui é um missionário que foi direcionado para aquela função. Então isso é um chamado específico. Missionário é um chamado específico. O camarada vai sofrer no campo. Vai ter demônio para ele expulsar no campo. Vai ter doente para ele orar lá no campo e Jesus, o Deus que chamou ele, vai ter que ressuscitar, vai ter que curar. Olha com Paulo. Paulo sofreu lá em Listra, apanhou, ficou quase morto. Mas quando ele entrou em Listra, Deus operou milagre. De o povo ficar de boca aberta. Então, o missionário, hoje, esse chamado missionário é aquilo que o pastor Gessílio falou. Todos nós fomos chamados para fazer missões. Temos o chamado Temos missionário. o chamado para o ID. É o que eu falei. Nem todos têm aquela
conjectura de chegar, pregar o evangelho. Tem uma pessoa que tem uma vergonha de chegar para o vizinho e falar, oh, Jesus te ama, de ler a Bíblia para ele. Mas pelas redes sociais eu Se consigo. não indo, mas Pelo meu exemplo eu orando consigo. ou Exatamente, contribuindo. ou contribuindo. Agora, o chamado específico, aqui não é para qualquer um. Não. Mas todo cristão em si tem uma chamada missionária, porque em nós, dado esse id, uma coisinha arde no nosso coração. Quando a pessoa realmente convertida é o evangelho, principalmente quando está ali naquele momento de fazer o apelo. Vocês já repararam que toda a igreja, de alguma forma, ela curva a sua cabeça e fica em silêncio intercedendo? Com certeza. Vocês irmãos já perceberam isso? Sim. Se não 100%, porque tem sempre aquele desligado da vida mesmo, né? Que tá, né? Sempre tem aquele que está pensando no lanche, na pizza, no açaí que vai comer depois, né? Mas a maioria da igreja... E por que eu digo isso? Porque em nós, irmãos, tem algo chamado caráter. Moldados, que caráter nós formamos, tá? Caráter ele é formado. Não, caráter cada um acha não, caráter ele é formado, tá? Alguns têm suas particularidades, que isso tem outro nome, né? Mas nós temos assim, quando nascemos, nós temos um caráter e isso nos leva a testemunhar. E isso faz parte de quem, irmão? Nós estamos falando do nosso perfil de uma vocacional. vocacional. Qual é o seu escolhido. perfil? É o que os irmãos já explicaram cá para trás tudo. ser escolhido. Qual é o seu perfil missionário? É de orar? Escolhido por Deus, cheio do Espírito Santo. De contribuir? De contribuir. É o de ir? Não pode ser neófito. Ele tem que ser reconhecido pela igreja. Ele tem que ser aprovado nas tarefas locais, porque a gente falou aqui. Não adianta eu sentir vocacionado à missão transcultural se eu não estou sendo reconhecido no meu próprio local. Está dizendo aqui, não sou eu que estou dizendo não. Não adianta ir para o Uruguai, Paraguai, colocar um ito na frente de cada palavra, um pouquito, um meninito, que não vai funcionar. Reconhecido pela igreja. Né? O que é ser reconhecido pela igreja? O missionário está sendo reconhecido pela igreja. A árvore, ela mostra os frutos de verdadeiro arrependimento. Então assim, primeiro ele tem que ser escolhido por Deus, tem uma chamada por Deus. Aí eu não posso ser neófito, eu não posso só saber, eu sou chamado por Deus, eu não sei ler o texto bíblico, eu não tenho conhecimento da Sagrada Escritura, eu não tenho conhecimento. Mas Deus usa, irmão de Tiago. Não, mas não é assim que funciona. Mas vem cá, Deus precisa mostrar que é Deus? Será que no meio de um monte de gente que sabe ler, que sabe escrever, que está comungando, que está estudando, será que Deus precisa usar a pedra que está ali? A pedra, eu digo isso, minha pedra porque não é tropeço não, é porque é coisa bruta. Sim, porque Por quê? através Não tem lógica daquela isso. pedra bruta, ele vai ser lapidado pela palavra. Mas isso vai levar tempo. Mas é o tempo necessário para que ele seja forjado. Mas entende o que eu quero dizer? A obra missionária, ela hoje, ela não pode perder tempo. Enquanto aquela pedra está sendo lapidada, tem esse que já sabe ler, que já sabe escrever, que Deus vai usar naquele momento, e aquela lá está sendo preparada. A partir de amanhã, ela já foi lapidada, já foi lixada, já foi polida, e aí ela é a bola da vez. Sim. Para ir ao campo missionário. Mas ele precisa se deixar ser lapidado. Aí é que está o segredo. Sim, você falou assim, mas precisa. Eu gosto. Eu tenho todo o desejo. Também. Alguma profissão, eu acho lindo ser médico. Eu posso operar? Você vai deixar eu ser consultado por você? Eu vou para a Bíblia. Paulo queria, eu quero ir para aquela cidade ali. Não foi. O Espírito disse o quê? Não, tu não tá lixado para isso não, filho. Então. Tu não tá quebrado ainda para isso Da mesma maneira que Jesus fala com Pedro. Pedro, quantas vezes Satanás quis você andar como trigo, eu te segurei. Porque você não está preparado. Não tá preparado. Quem não passa pelo processo não alcança a plenitude do propósito. Se Deus nos privar do desconforto do processo, a gente vai ficar preguiçoso. Verdade. Aí eu não quero, mas eu sou missionário. Eu quero ir para o campo, eu quero ir lá. Não é Querido, assim. você é o barro na mão do oleiro. Isso. Primeiro ele escolhe o barro,
limpa o barro, amassa o barro, forma o barro. Se não tiver bom, ele amassa de novo. Mas depois tem um processo numa olaria que a gente prega isso tudo para ali, né? Formou o barro, está bonitinho. Fogo. Ah! Esse último processo é que é o tal. E para que o fogo na vida do vaso da telha, do vaso de barro? Porque, querido, deixa eu te explicar um negócio, dizer uma frase para você esquecer, nunca mais esquecer na sua vida. Porque vaso de barro mole não serve para nada. Você tem que passar pelo fogo para ser endurecido, para ter treinamento, ser polido e para ter serventia, porque vaso de barro mole, se não passa pelo fogo, depois de ter passado por todo o processo da pedra, o processo da escolha, da limpeza, do polimento, se não passar pelo fogo, não adianta. Aí vai entrar o fogo aqui, eu vou passar a palavra já pro João, vou dizer assim, e ser aprovado nas tarefas locais, ou seja, depois de todo o barro formadinho ali, bonitinho, vamos botar ele no fogo para ver se as tarefas locais ele suporta. Será que ele aguenta uma aguinha? É, uma água, porque de repente vai vir coisa pior para ser colocado ali dentro. Azeite ou algo quente. mais azeite quente. E aí vai no final, vai dizer assim, como eu dizer, ó, O peso do ouro. preparado espiritualmente, intelectualmente. Irmãos, aí foi o que eu falei, precisa ter conhecimento. Você precisa conhecer as escrituras, conhecer a região para como você foi vocacionado, conhecer as dificuldades do campo missionário, saber lidar com as diferenças. Olha, eu conheço uns amigos que você, eu tenho uma vontade de ir para o campo, na primeira situação cultural que ele pegar. Vou dar um exemplo. Primeira diferença cultural de vivência entre as pessoas, porque existem coisas, comportamentos completamente diferentes nas regiões do Brasil, quem dirá no mundo, Diácono Jonathan. Tem coisas que são bem diferentes, que ele bater assim, ele vai tremer. Aí será que ele foi passado no fogo? Não. Não foi. Não foi. Então, Não são foi. pré-requisitos que além de tudo, além de todos esses requisitos, o principal, volta no principal, vamos voltar, é ser vocacionado por Deus. Ou seja, para encerrar, o porquê nós devemos fazer missões? Quando eu estava lendo essa lição, dando uma lida nela rapidamente, eu vejo 3 clamores aqui dentro. 3 clamores dentro do que diz respeito ao texto bíblico. Um está no Antigo Testamento e 2 estão no Novo Testamento. O primeiro clamor devemos fazer missões porque há um clamor no céu: a quem enviarei? Clamor no céu: a quem enviarei? Então Deus, ele quer pessoas para ele enviar, Dispostas. né? Que querem Vocacionados. fazer isso. Deus, ele quer pessoas voluntários para fazer a sua obra. É o primeiro clamor, o clamor do céu: a quem eu vou enviar? O segundo clamor é o clamor da terra. Por quê? O clamor da terra: passa a Macedônia e ajuda-nos. Tem pessoa precisando de ajuda lá fora. Clamor, não daquele lugar que ele queria ir, mas o Mas clamor, o clamor de pessoas. outra região. Não é o clamor de dentro da igreja, é de fora. Exatamente. Tem pessoas lá te chamando, me chamando. Então Sim. eu tenho o clamor do céu, Quem enviarei, eu tenho o clamor da terra, passa a Macedônia e nos ajuda. e eu tenho o clamor que encontra-se no inferno. Por quê, irmão Tiago, no inferno? Vocês lembram daquela história do Rick Lázaro? Sim. Deixa eu ir lá embaixo pregar o evangelho para minha família, para ele não vir para onde eu estou vindo. Por quê? O clamor do inferno. Tem pessoas dentro lá que sabem que se ele estivesse aqui hoje, aquela pessoa que está perdendo a salvação não iria para onde ele está. Tem pessoas que estão caminhando para o inferno. Exatamente, isso aí. Então tem alguém lá que clama: por favor, pai Abraão, deixa eu ir lá embaixo pregar. Deixa eu ir lá na volta onde eu estava. Voltar onde eu estava, para pregar. Ele falou: para quê? Você já perdeu a sua Lá eles têm os profetas. Então Sim. há um clamor de pessoas lá dentro. Por quê? Porque ele sabe que tem pessoas que estão aqui na terra se perdendo. Meu Deus, que coisa, né? Tem pessoas na terra se perdendo. Então eu tenho o clamor do céu: a quem enviarei? Eu tenho o clamor da terra:
passa a Macedônia, tem pessoas Nos querendo, ajuda. tem pessoas precisando do evangelho, e tem clamor de pessoas que estão lá no inferno, que sabe conscientemente, de familiares que estão se perdendo, mas eles estão clamando, vem aqui, passa a Macedônia, e o nosso dever é fazer com que, é ir, é enviar alguém, é salvar essas pessoas que estão indo para lá. Então existe na Bíblia esses 3 clamores que eu consegui notar. E também existe uma história, já encerrando aqui rapidamente, que no vilarejo existia um rio muito, muito profundo e que tinha uma correnteza muito grande. E nesse vilarejo, um garoto, um jovem, porque as pessoas tinham medo de entrar dentro desse rio. Um moço, ele tem necessidade de querer conhecer o rio mais de perto. Então esse garoto, esse jovem, entra no rio. E quando ele adentra no rio, pouco tempo que se passa, ele já começa a gritar por socorro. Começa a gritar por socorro porque o rio estava o levando, estava afundando, e as pessoas do vilarejo vêm à frente do rio e ficam todas olhando, mas ninguém faz nada. O porquê que não faziam nada? Porque ele era perigoso. Ele era traiçoeiro. Ele tinha suas correntezas. E ninguém entrava. Daí apareceu uma mulher chorando, desesperada, dizendo: aquele moço que está sendo levado é meu filho. Eu estou perdendo ele para esse rio. Esse rio está levando meu filho embora. Um homem se levanta no meio da multidão, olha para aquela mãe entristecida, chorando, e ele fala com todas as pessoas: eu vou entrar no rio para salvar essa pessoa, esse garoto, porém eu vou precisar da ajuda de todos vocês. O que eu vou fazer? Eu vou amarrar uma corda na minha cintura, e quando eu chegar naquele rapaz, que eu abraçá-lo, eu vou falar para vocês puxarem a corda, porque quando eu pegar ele, a gente salva ele, mas eu preciso que vocês me ajudem. E todos concordaram. Então ele coloca e amarra uma corda, mas quando ele vai, que ele abraça o moço, que ele grita, as pessoas que estavam ali estavam preocupados. Quem ia puxar a corda? Estavam preocupados. E se a corda for levada, quem é que vai pagar a corda? E quando eles foram ver, já era tarde. Perdeu os seus dois. Ou seja, o que eu vejo nessa ilustração, rapidamente, que eu falei? O mundo é o rio. O garoto são as pessoas que precisam do evangelho. O homem é o missionário. E as pessoas que ali estavam é a igreja. Agora fica essa dica: eu não sei o que os irmãos estão pensando nesse momento, mas saiba que tem uma corda para você segurar. Pense na pessoa que está do outro lado da corda, ou seja, que é o missionário que está lá. Você está segurando a corda para ele. Você tem que puxar. Nós temos que puxar junto a corda para que ele possa vir com aquelas pessoas que ele foi enviado para pregar. O que nós estamos fazendo, né? Tem muitos que estão discutindo, brigando, e a corda tá indo embora. Tem muitos que estão preocupados com outras coisas e não querem puxar, quando for ver já é tarde. Então reflita. Vamos refletir que do outro lado tem alguém na corda te esperando para você ajudar ele. Que Deus abençoe, meus irmãos. Queridos, chegamos ao final de mais uma lição. Concluindo aqui, querido, nosso propósito é que, a partir dessa lição, cada aluno tome uma atitude, que cada um se coloque à disposição para se dedicar, ao menos em uma das modalidades da obra missionária: orar, ou contribuir, ou ir. A Igreja de Cristo tem a incumbência divina de perseverar na proclamação da mensagem da salvação a toda criatura.
é o tempo de salvação e Deus conta conosco para expandir seu reino neste mundo. Suas considerações finais, querido? Consideramos que, como a obra missionária tem uma grande importância, tanto local, né, como transcultural. Nós vemos em vários exemplos, e um exemplo que eu gosto de citar é de Filipe e ali o etíope. Era necessário que alguém se aproximasse daquele etíope, porque ele já estava sendo, né, impelido a ler as Escrituras. E às vezes nós temos pessoas, né, que conhecem o Evangelho, mas não tiveram um bom direcionamento, ou viveram entre nós, no meio do povo evangélico, mas por alguma decepção, alguma amargura da vida, se distanciou do Evangelho. Então, a necessidade de cada um de nós atendermos a nossa vocação, como o pastor Jesus falou. Quando conhecemos a Cristo, não é opcional, é algo que vai nascer junto com aquela conversão. Eu preciso atender a ordenança, dizer, eu preciso trazer mais gente, eu preciso saquear as pessoas. Então, a lição aqui dizendo assim, olha, você além de orar, contribuir, você vai ir de uma forma ou de outra. Talvez não em forma transcultural, talvez em não uma grande proporção, mas há alguém ao seu lado agora, que você está ouvindo essa lição, enquanto você está ouvindo, você está lendo a lição, há alguém ao seu lado, na sua família, na sua casa, na sua região, no seu colégio ou no seu trabalho, que precisa que você cumpra a ordenança do ID. Então que você ponha em seu coração a seguinte situação, nesta segunda-feira que você vai estar ouvindo, ou o dia que você vai estar ouvindo essa lição, amanhã, ou agora mesmo, através do celular, eu preciso atender a ordenança e levar o evangelho àqueles que precisam. Glórias a Deus. Bom, Jonathan? Eu quero agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui com os irmãos, comentando essa lição. Pastor Jesus, muito obrigado. Tiago, foi um prazer estar aqui com vocês. Prazer estar todo nosso. Deus abençoe vocês. E que Deus abençoe os irmãos e que fiquemos, né, com esses comentários que aqui foi dito, com essa lição que nós aprendemos aqui e com essa fala que eu acabei de dizer no final. Não esqueça quem está do outro lado da corda. Deus abençoe. Amém, queridos. Que Deus abençoe a sua vida. Vem ser feliz. Vem para EBD. Vem para Iadal. Que Deus abençoe. E até a próxima. Paz do Senhor, queridos. A paz do Senhor. Senhor, em nome de Jesus. Estudar a Bíblia na escola dominical.